A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita! Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, onde vamos falar sobre aquela psicoterapia reencarnacionista que veio lá do plano espiritual pra gente, que consta no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2 de André Luiz, né? Nos ensinando ali, nos mostrando que essa psicoterapia nos mostra o trabalho de reforma íntima que precisamos tanto fazer, que precisamos tanto desenvolver, que precisamos compreender que nós estamos aqui numa passagem, é mais um capítulo de uma existência eterna que nós temos, né? E é uma oportunidade valiosíssima que nós temos para aproveitarmos esta encarnação no nosso progresso moral e na nossa consequente evolução espiritual. Bom, hoje, quarta-feira, 20 de julho de 2016. É o dia do amigo, não é isso? Então, embora dia do amigo seja todos os dias, né? Mas é um dia que se escolheu para homenagearmos todos os nossos amigos e não podia deixar de fazer essa homenagem aos nossos ouvintes, às pessoas queridas, né? Que fazem parte aí desse grupo de pessoas tão importantes para a nossa caminhada, para o nosso progresso, para o nosso esclarecimento, para o nosso conhecimento, ok? É muito bom ter você aí conosco participando. Aliás, por falar em participação, nosso programa, daqui a pouquinho, né, a gente vai estar falando sobre alguns pontos da psicoterapia reencarnacionista e depois vamos estar falando também sobre um tira-dúvidas. Então a gente faz o quê? A gente vai ter um intervalo e depois desse intervalo é o tira-dúvidas. E esse tira-dúvidas, ele pode ser pelo nosso WhatsApp. Anota aí o WhatsApp. Vamos lá, anota logo, dá tempo, hein? Anota aí. Abriu o bloco de notas? Abriu o bloco de notas. Ó, clica lá em iniciar, aquela janelinha do Windows ali, ó. Clica ali, procura ali bloco de notas. Se você tiver no Windows 10, né, bota lá, pesquisa na web no Windows, bota lá bloco de notas ou Notepad. Bota lá. Então, o nosso WhatsApp, para quem está fora do Brasil, 55 é o código brasileiro. Para quem está no Brasil não precisa. Quem está fora do Brasil, 55. Aí você coloca 21, que é o código do Rio de Janeiro. E o telefone 992475631. Vou repetir, hein? 21, que é do Rio de Janeiro, 992475631. Esse é o nosso WhatsApp, onde a gente responde as dúvidas deste programa. Funciona também como um atendimento fraterno, como um tira-dúvidas em relação à nossa doutrina espírita, como uma oportunidade para a gente trocar conhecimentos e tudo mais, tá? Então, fiquem à vontade, podem adicionar sem problema nenhum este WhatsApp. E mais tarde estaremos respondendo as perguntas. Facebook. Você que é bom aí de Facebook, que gosta do Facebook, entra lá, facebook.com/Recordando Vidas Passadas. Tudo junto. facebook.com/Recordando Vidas Passadas. Clica no curtir, clica no compartilhar. Todos os nossos programas anteriores aqui na Rádio Brasil Espírita estão disponíveis lá. Então você pode acompanhar, pode mandar mensagem, pode tirar dúvida, enfim.
é um canal também que a gente tem aí para o contato. E o nosso e-mail, o e-mail é uma mensagem já, o e-mail, olha, amor, perdão e fé. Amor, perdão e fé. Não é uma mensagem? Então, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar também o seu e-mail aí se preferir. O canal mais fácil é sempre o WhatsApp 21 99247 5631. Mas vamos falar sobre a psicoterapia reencarnacionista. Você que está ouvindo pela Rádio Brasil Espírita, seja pela internet comum, seja pelo seu celular, pelo smartphone. E como é que faz para ouvir pelo smartphone? Baixando o aplicativo no WhatsApp. No WhatsApp não, é o aplicativo na Play Store. Então entra lá na Play Store, digita Rádio Brasil Espírita. Baixa o aplicativo, você vai acompanhar no horário que você quiser. Basta estar conectado à internet. Tá legal? Tendo dado aí esses recados, vamos ver aqui. Quais são os pilares da psicoterapia reencarnacionista? A gente já entendeu aqui, nos programas anteriores, que no Livro dos Espíritos, pergunta 399, os mentores, eles nos afirmam que a lembrança de vidas passadas, quando não é por fins fúteis, né? Fins de, eu queria saber se eu era brasileiro, se eu era europeu, se eu era rico, se eu era pobre, né? Não para esses fins, mas para fins que levem a gente ao nosso progresso, que sejam importantes e vindos pelos espíritos superiores, é válido. Então, é isso que a psicoterapia reencarnacionista trata. E no livro Obreiros da Vida Eterna, Dr. Barcelos também comenta sobre isso. Porque na nossa psicologia convencional, a gente busca a origem na nossa infância, a origem dos problemas, dos traumas, das doenças, tudo na infância, a formação da personalidade, tudo na infância. E aí é que existe um grande equívoco. Por quê? Não se leva em conta que antes da minha infância eu já estive aqui vidas e vidas e vidas e vidas e outras reencarnações. Será que a minha personalidade só se formou nessa encarnação? É claro que não. Então, é muito importante compreender isso. E quando a gente vai buscar nesse passado, através dos mentores, do seu mentor espiritual, do seu anjo da guarda que lhe mostra isso, tudo fica muito mais claro. Fica muito mais fácil de você compreender. E isso consegue, muitas vezes, curar traumas, fobias, doenças físicas, Sérgio. Doenças físicas. Por quê? Uma doença física, ela tem origem no aspecto emocional. Isso no livro Nosso Lar já é dito. Então, né, são aspectos que o nosso emocional, as pessoas com ansiedade, com sentimentos de raiva, de ciúme, de inveja, de vaidade, de orgulho, enfim, são as nossas imperfeições que causam esses problemas, que são físicos. E aí a nossa medicina convencional vai tratar somente o corpo físico. E como é que vai tratar o aspecto emocional? E o dono do corpo físico, ele não é tratado. Então ele fica eternamente doente. Essa é uma razão, por exemplo, que nós vemos, já falamos isso num programa anterior, pelo menos no Rio de Janeiro, situações absurdas. Que tipo de situação absurda, Sérgio? Você não considera um absurdo que nós tenhamos mais farmácias do que supermercados? Aqui, pelo menos onde eu moro, na região do Rio de Janeiro, tem mais farmácias do que padarias. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a pessoa ela fica eternamente se tratando com a parte do corpo físico e a parte espiritual. E a parte emocional? No dia que resolver tratar isso, compreender e estudar sobre isso, pode ter certeza, alguma coisa vai mudar. E ó, a chance de ser para melhor é muito grande. Ok? Então tudo isso é esclarecido. Essa regressão na psicoterapia, como é que consiste? São algumas regressões onde não tem hipnose, não é TVP, terapia de vidas passadas. A regressão, sem ser por hipnose, é por relaxamento,
uma musiquinha, a pessoa relaxa, vai se tranquilizar, ela está consciente o tempo inteiro. E o mentor espiritual, o anjo da guarda dela, é que vai mostrando as situações do passado. Onde essa regressão, ela sempre finaliza no chamado ponto ótimo. O que vem a ser esse ponto ótimo? Vamos dar um exemplo de André Luiz em Nosso Lar. Ele desencarnou, foi para o umbral, aquele sofrimento todo, aquela dificuldade toda, né? E depois foi resgatado para a colônia de Nosso Lar. E lá ele teve um encontro com os seus mentores, com os amigos espirituais, recebeu passes, recebeu vibrações, energias revitalizantes e ele ficou muito bem. Então, geralmente a regressão finaliza nesse ponto, onde você está com seu mentor espiritual, com seu anjo da guarda, com um sentimento muito bom. E finalizando a regressão nesse ponto, a pessoa retorna muito bem. Ela sai do consultório, ou da casa espírita, ou do local onde ela estiver fazendo essa regressão, sentindo-se muito bem, muito tranquila, muito serena. É uma outra história, né? É um outro patamar, entende? Então, e aí depois vem o quê? A parte da psicoterapia, que é qual? Trabalhar a reforma íntima. Por que o seu mentor lhe mostrou aquela vivência, aquela situação, né? Quais são os pontos em comum da sua personalidade naquela vida anterior que tem a ver com a vida atual? São características para a gente poder trabalhar o nosso progresso, a nossa melhora. E aí é mostrado o que? A chamada personalidade congênita, que é um dos 4 pilares da psicoterapia reencarnacionista. Personalidade congênita é a gente compreender que nós somos a continuação daquele que fomos em vidas anteriores. Essa personalidade ela vai aflorando com o nosso passar da vida. E aí, muitas vezes, vai nos mostrar o quê? Situações que a gente precisa melhorar, precisa compreender, precisa trabalhar melhor. Ok? Então, ó, repara, é bem interessante isso aí. Os outros pilares, já falamos em programas anteriores. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a infância. Nós vamos utilizar o livro do Mauro Quitico, que ele é o presidente e fundador da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Se você quiser entrar no site www.portalabpr.org, portalabpr.org. Inclusive lá, você clicando em atendimentos profissionais, aí vai abrir uma aba profissionais, você pode procurar alguém na sua cidade, na sua região, no seu estado, que possa lhe auxiliar. Pode procurar casas espíritas também, ou seja, vai encontrar ali todo o suporte. Não encontrando, pode mandar uma mensagem para a gente, nos chamar pelo WhatsApp, que a gente vai buscar a melhor solução aí. Tá certo? Então, o livro do Mauro Quitico, A Terapia da Reforma Íntima. Para quem já tem esse... Olha, esse livro é sensacional. É sensacional. Você pode tirar uma foto sua, uma selfie, do antes de ler o livro e depois de ler o livro. Vai levar, no mínimo, a uma bela reflexão. E a conscientização sobre a importância de se trabalhar a reforma íntima. Então, hoje vamos estudar nesse livro, página 85, para quem tem o livro, sobre a releitura da infância sob a ótica reencarnacionista. O que acontece quando a pessoa ela chega no consultório, na casa espírita, no atendimento? A cada 10 frases que ela diz, em 9 dessas frases, ou em 10, ou talvez em 11, ela vai falar a palavra eu. É porque eu sou vítima disso, é porque eu não fiz nada, é porque eu fiz muito, é porque eu joguei pedra na cruz e aí eu estou colhendo agora, estou comendo pão que o diabo amassou, como costuma dizer por aí, né? É sempre o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. E muitas vezes é injustiça, eu não sei por que eu estou recebendo isso, por que está acontecendo isso.
É sempre essa visão. E o que ocorre aí com essa visão? É necessário, se nós somos... Por que nós somos espíritas? Vou partir do princípio que estamos numa rádio espírita, entendemos, aceitamos, compreendemos a ideia, a noção e as provas que nós temos pela ciência de reencarnação, mas na hora da gente falar sobre nós, a gente fala como se nós não fôssemos reencarnacionistas. Como se tudo fosse ali naquele início da nossa vida. O pai que nós tivemos ou que nós temos, a mãe que nós tivemos ou que nós temos, os irmãos, a condição social e por aí vai. Será que a gente, no plano espiritual, não fez um pedido para ter aquele pai? Para ter aquela mãe? Alguma coisa aconteceu. Então é preciso a gente fazer uma releitura em relação a isso. Antes da gente ficar, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Por que será que foi programado pelo plano espiritual de eu ter aquele pai que batia em mim, ou que bebia, ou que fugiu de casa, ou que abandonou a minha mãe? Por que será? Qual seria a finalidade disso? O que isso iria desenvolver em mim de bom? Veja, é numa situação de dor que a gente para refletir e começa a trabalhar aquilo que pode nos melhorar. Não é verdade? Quantas pessoas param para fazer essa reflexão? Então, vamos lá. Ele coloca aqui, nessa página 85, o seguinte, a psicologia tradicional procura a causa de tudo na infância dos seus pacientes. Já a psicoterapia reencarnacionista procura entender e lidar com a infância das pessoas sob a ótica reencarnacionista. Para a visão oficial, ela é o início da vida. Para a psicoterapia reencarnacionista, a infância ela é a continuação. E, sendo uma continuação, ela tem uma estruturação organizada pelo universo, por Deus, segundo as leis imutáveis da harmonia e do equilíbrio. O dia de amanhã é aleatório ou ele é a continuação de hoje? Então, pela mesma comparação, esta vida, esta encarnação, eu ter nascido no Brasil, ou na Ásia, ou na Europa, ou na Oceania, ou na África, é aleatório ou é a continuação de algo que foi feito lá atrás? Percebe aí? Então ele coloca, o ano que vem, ele não é a continuação desse ano? Repara, a gente tem muita noção, muita ideia, O ano que vem desenha um ano velho, velhinho, aí o ano novo, um bebezinho, aí o ano novo, vida nova. Mas se você não mudar, não se mexer, ele vai ser a continuação do ano anterior. No dia 1º de janeiro, você não fica um ano mais velho em relação a 31 de dezembro, você fica um dia mais velho, ou mais experiente, Então, repara, a nossa próxima encarnação, ela é a continuação dessa. E se alguém não gostou da sua infância, por que precisou? Por que mereceu? É isso que a gente tem que começar a pensar. A gente começar a parar de trabalhar isso na condição de vítima, na condição desse eu, e tentar compreender melhor. Percebe aí? Tudo na nossa vida é feito por nós mesmos. E a nossa infância é o que necessitamos para começarmos a perceber nossas inferioridades. E é onde começamos, então, a nos reconhecer. Deu para perceber isso aí? Ok? Então, repara. Muitas vezes, aquela situação do pai que bebia, do pai que batia, dos colegas que faziam bullying, colocavam apelidos, são situações para despertar nossas inferioridades. Os pontos que se chamam gatilhos, situações que a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Percebe em relação a isso o quanto é importante esse entendimento
dos gatilhos, repara uma coisa. Uma pessoa que de repente ela tem problemas que ela precisa trabalhar o seu ciúme, por exemplo, tá? Então ela vem e tem namorados, namoradas, sempre que alguém dá em cima, alguma coisa, e fica aquele ciúme aflorado, aflorado, aflorado. Para quê? Para ela aprender que não se conquista uma pessoa através do ciúme, ou de brigas, ou daquelas crises, mas se conquista uma pessoa tratando ela com amor, com carinho, com atenção, com boa vontade, sem querer prendê-la ou amarrá-la dentro da sua casa, mas deixando a sua porta aberta, tratando tão bem que se você deixar a porta aberta, ela vai sair e com certeza vai voltar. Porque vai perceber que é bom ficar com você. Deu para notar? Eu estou dando aqui um exemplo, não é isso? Então, são os gatilhos que acontecem. Quando a pessoa aprende a administrar, lidar com essas situações, legal, ela corrigiu uma inferioridade. E como é que vai se corrigir essa inferioridade? De repente, ficando no plano espiritual, ficando solteiro para sempre? Não vai corrigir. Ela não está fazendo nada. Ela está apenas adiando, ela está eliminando uma situação, mas na hora que chegar no plano espiritual, corrigiu? Não, não corrigiu. É igual um aluno na escola que precisa tirar uma nota 7 para passar de ano. Então, ele vive tirando nota baixa, nota 5, nota 4, nota 3, nota 4, nota 5. E aí, como é que ele vai fazer para tirar essa nota 7? Ele vai precisar estudar. Então ele vai fazer. Uma outra forma dele não precisar tirar nota baixa é ele não ir para a escola. Vai resolver? Não vai. Ele precisa estudar, aprender, lidar com essas situações e, infelizmente, para a gente aprender, quase sempre acaba sendo pela dor. Pelo amor a gente não consegue aprender muito não, mas pela dor a gente geralmente aprende. Ou pelo menos a gente se mexe, a gente se sacode, né? Então, é isso que ele coloca. Repara, por que uma pessoa nasce numa família rica e outra numa família pobre? Muitas pessoas referem que a sua infância foi muito dura, que passaram por dificuldades, seja de ordem afetiva, de ordem financeira, problema com um dos pais, ou com ambos, ou com outras pessoas. Muitos permanecem com esse trauma pelo resto da encarnação. E acaba influenciando gravemente o seu comportamento. Então, desse raciocínio equivocado, que é o raciocínio não reencarnacionista, vem o pensamento, e desse pensamento vem o sentimento, e desse sentimento vem a doença. Deu para perceber aí? Agora, quando eu percebo que, é alguma coisa que vem de uma outra vida, que vem de alguma outra situação, que eu preciso trabalhar melhor em mim, muda completamente. Porque eu estou vendo por uma ótica reencarnacionista. A gente aqui gosta muito de dar um exemplo, né? Até falando sobre rótulos das cascas, que isso significa o quê? A gente está aqui numa carcaça, numa casca. Hoje aqui, eu não sou o Sérgio. Mas não, que é um clone, é um sozinho. Não, eu estou Sérgio. Na próxima vida eu posso estar Alice. Na vida anterior eu poderia estar Tonhão. Na outra vida eu poderia estar Jurema. E por aí vai. Percebe? Nós temos diversas encarnações. E isso, com esses rótulos das cascas, mostra também o quê? Que não faz sentido nenhum, por exemplo, discriminarmos os outros, sermos preconceituosos. Porque muitas vezes o senhor que escraviza nessa vida, ele pode na próxima ser o escravo. Aquele país que é um país dominador, que faz guerras e que quer dominar aquele outro lugar, aquele dominador, numa outra vida, ele pode nascer como um cidadão do país dominado.
São vários os relatos, por exemplo, daqueles homens que eram extremamente machistas, né, contra os direitos das mulheres e que batiam, que faziam aquilo tudo, e depois reencarnaram como mulheres e foram aquelas pioneiras desse movimento de libertação das mulheres, principalmente no início do século XX, que é um exemplo mais evidente, Emmanuel, mentor do Chico Xavier, no livro Há 2000 anos, ele conta uma encarnação onde ele era um senador romano. Frequentava aquelas altas rodas da sociedade, indo aos coliseus, aquilo tudo. E depois tem um outro livro chamado 50 anos depois, onde ele também, na mesma Roma, foi um escravo, reencarnou como um escravo. Percebe? Agora, imagina naquela situação de escravo, o Emmanuel na situação de escravo, se ele fosse ficar, e caramba, da infância e tudo mais. Tudo foi esclarecido mais tarde. É lógico que ali foi muito difícil porque não tinha psicoterapia reencarnacionista. Mas hoje nós temos essa oportunidade. Então vamos aproveitar. O que ele coloca mais aqui? Veja, a maioria dos doentes de doenças crônicas, como asma, reumatismo, problemas cardíacos, digestivos, renais, criam essas doenças em seu corpo físico por sofrerem por essas questões da infância. E encontramos neles, por trás dos sintomas físicos, questões emocionais oriundas do seu eu inferior. O que é o eu inferior? É quando a gente fica trabalhando aspectos como a mágoa, ressentimento, medo, raiva, tristeza, insegurança. E é isso que a gente veio para curar, para que essa cura alcance esse corpo, aliado a quê? A uma investigação das vidas passadas para desligar-se dessas situações similares lá do seu passado. Deu para perceber isso aí? Ok? Então, veja só, a gente vai verificar se de repente não tem espíritos obsessores que estejam piorando tudo isso. Às vezes, crianças, né, muitos pesadelos, tá sonhando com cemitério, tá sonhando com treva, tá sonhando com espírito. Muitas vezes isso pode ser porque dela ter vivido numa situação no passado onde lidava com valores morais que eram inferiores, que não faziam bem. Às vezes o sexo em excesso, né? O álcool em excesso. Veja, eu estou falando em excesso, ok? Então, e de repente isso colocou ela num patamar inferior numa vida passada. E aí ela, muito provavelmente, pode ter ido para uma região de umbral, uma região de sofrimento, e depois veio reencarnar. E começa a ficar com a sua sintonia nessa época lá de trás. E aí, vai estar com essas memórias, com essas lembranças, com esses sentimentos. Lembrem-se que nós já estudamos que durante o sono, nosso espírito sai do nosso corpo em desdobramento e vamos para diversas regiões do plano astral. Então isso acaba acontecendo, né? Como a gente pode mudar isso? Talvez por uma psicoterapia, um tratamento numa casa espírita é fundamental para ela poder fazer uma desobsessão, trabalhar a reforma íntima e muitas vezes numa regressão vai ser mostrado a ela isso e aí ela vai se desprender dessa situação. Consegue entender isso aí? Então, tudo isso é trabalhado pela psicoterapia reencarnacionista. Essa parte que ele fala, uma investigação espiritual, veja só, não é tanto investigação, porque quem é o seu melhor amigo? É o seu mentor espiritual. Quem é que mais conhece você? É o seu anjo da guarda, é o seu mentor espiritual. Então ele é que vai lhe mostrar essa situação, para que você se desprenda daquele sentimento. Deu para perceber isso aí? Então repara, enquanto isso, né, a medicina oficial, paliativa, né, vai cuidando só do corpo físico, só tratando os órgãos, as partes, e buscando os vilões nas bactérias, os vírus. E já a psicanálise
fica anos e anos falando da infância, buscando lá na infância o início dos sintomas. Só que esses sintomas já vieram conosco de uma vida anterior. Vai resolver? Não vai. Vai ajudar? Pode até ajudar. Quando são situações que vêm desta vida, olha, sensacional, resolve. Resolve mesmo. Mas e quando vem de vidas anteriores? Aí a coisa complica. O que ocorre? Que a gente acaba, inclusive, vendo, né, na própria medicina, isso através de alguns profissionais, não são de todos, tá? Por favor, tem os bons profissionais, mas não se tem paciente, se tem cliente. O cara vai lá todo mês, a vida inteira e fica lá e não cura nunca, não resolve nunca. Né? Então como é que vai ficar isso? Com a psicoterapia reencarnacionista, o próprio mentor espiritual vai mostrar isso e vai resolver. Ok? O que vai ser mostrado? Não sabemos. É o mentor que vai mostrar? Não sabemos. Mas consegue ajudar muito. Ok? Então, repara, a maioria dos doentes, mesmo os reencarnacionistas, eles continuam acreditando que os sintomas emocionais têm origem no início dessa atual trajetória terrena, dessa encarnação. Como é que um reencarnacionista pode acreditar que seus sentimentos inferiores começaram na infância? A experiência das regressões, gente, vai mostrar que se esses sentimentos e essas tendências são intensos, já nasceram conosco e foram aflorados e não gerados nessa infância pelas situações que a gente chama de situações injustas. Eles foram apenas aflorados. Foram gerados lá atrás, numa, em duas, em três, em quatro vidas, sei lá quantas. E apenas foram aflorados. Percebe aí? E aí o que acontece? Veja só. A mágoa, raiva, medo, insegurança são os fatores causais mais frequentes das doenças crônicas. E aí como é que a gente resolve? É aí que entra a psicoterapia reencarnacionista. Vai ajudar nesse esclarecimento das pessoas, né, dessas questões kármicas e reencarnatórias. A gente vai fazer o quê? Uma releitura da nossa infância. Vamos procurar o quê? Entender as leis que estruturam uma infância. Quais são as leis que estruturam essa infância? Vamos lá. Primeiro, lei do retorno. Causa e efeito no nosso espiritismo. Lei do retorno. Lei do merecimento. Lei da necessidade. Então, lei do retorno, lei do merecimento e lei da necessidade. Às vezes, poxa, eu não queria nascer uma pessoa pobre. Mas às vezes eu nasci pobre ou com grandes dificuldades financeiras por uma necessidade. Ah, como assim? Alguém precisa nascer numa situação de pobreza? Às vezes ela necessita. Porque numa vida anterior ela pode ter sido muito rica e com isso utilizou a riqueza dela para patrocinar, financiar guerras, para matar os outros, para fazer, pintar e bordar. Querem um exemplo? Já existem relatos de pessoas, às vezes políticos, que enriqueceram de forma ilícita, com corrupções e com situações desse tipo, vão precisar, numa outra vida, voltar numa situação de miséria sem conseguir nada. Por quê? São, na verdade, homicidas inconscientes. Homicidas inconscientes, Sérgio. Como é que é isso? Um ataque lá, até que foi considerado um ataque terrorista há pouco tempo, lá na França, né? E que um sujeito num carro matou lá não sei quantas, 40, 50, 60 pessoas, lá sei lá quantas pessoas. Foi um homicídio, né? Gente, um político que desvia um dinheiro público para ele, para uma obra, e aí aquela obra, a ponte lá cai, a ciclovia do Rio de Janeiro caiu. Tem mais um monte de obra que já está afundando, já está com risco de desabamento. O dinheiro para um hospital.
e ele desviou para ele e aquele hospital acabou não sendo construído. Quantas pessoas vão morrer porque não foi construído aquele hospital porque ela fez isso? É um homicídio. É um homicídio inconsciente. Então veja, tem uma necessidade de reencarnar numa situação, muitas vezes, o quê? Dessa pobreza. De voltar, como o Emmanuel voltou como senador romano e reencarnou como escravo, muitas vezes essa pessoa vai reencarnar como uma pessoa de necessidades e que vai precisar de um hospital daquele, que ela mesma na vida passada desviou dinheiro e não construiu. Veja, existe uma conexão. Consegue perceber isso? Tudo vai ter uma causa e efeito. Tudo vai ter uma causa e efeito. Aquela pessoa... Por que Jesus fala bem-aventurados os aflitos? Por quê? Os aflitos, em geral, estão quitando débitos. Não temos nada contra a pessoa que fica rica, que enriquece, que tem dinheiro. Afinal, se ela fez isso de uma forma lícita, de uma forma justa, não vamos ser aqui hipócritas. Para que a gente estuda? Para que a gente vai para a escola? Para que a gente trabalha até tarde? Arranja 2, 3, 4 empregos e faz faculdade e faz pós-graduação? Para quê? Então, não vamos ser hipócritas. A gente faz para isso. Afinal, vivemos num mundo material. Precisamos lidar com a matéria. Ok, justo, legal. Teve o dinheiro. Agora, aquele que faz de uma forma ilícita, de uma forma errada, cria um débito. E olha, um tremendo de um débito. Então, esse está contraindo dívidas. O outro que está, de repente, naquela situação de aflição, está quitando dívidas. Vai terminar a encarnação, ela vai ficar, ufa, quitei, paguei essa dívida. Ou paguei parte dessa dívida. E o outro que está aumentando a sua dívida. Tudo isso é preciso compreender, ok? Então, veja só, essas situações injustas, será que são injustas? Né? Repara, a gente sabe que a mágoa, a raiva, insegurança são fatores bem frequentes das doenças crônicas. Como é que a gente vai resolver? Com essa psicoterapia reencarnacionista. Vai mostrar tudo isso pra gente. Essas leis, né, lei do retorno, do merecimento e da necessidade, vão fazer com que a gente passe por situações durante várias e várias encarnações, tá? Bem similares, bem parecidas com aquelas que provocamos em outras vidas. Aquilo que a gente falou, esse exemplo, por exemplo, do político que desviou esse dinheiro, que teve a corrupção e tal, que está rindo à toa, depois reencarna naquela situação lá de trás, sendo que vai precisar e não vai ter. Compreende aí? Então a gente vai vivenciar o quê? Aquilo que fizemos aos outros. A gente vai passar por aquilo que a gente merece e por aquilo que a gente precisa. Ok? Agora, qual é o grande erro? É esquecermos de quem na realidade somos e a gente cair na vitimização. O sentido, aquele sentimento, coitadinho de mim, coitado e tal, né? Eu sou injustiçado e aquela coisa toda. A culpa é dele, a culpa é do outro, a culpa é daquilo. Gente, enquanto ficar nessa, isso é um sentimento muito infantil. É igual uma criança que de repente ela cai, ela bateu na mesa, e aí vem o outro, né, e dá palmadinha na mesa. Mesinha boba! Ai, ai, ai! Pum, dá palmada na mesa. Aí a criança fica olhando assim, pensando, que coisa imbecil, que coisa idiota. Caramba, a mesa não vai fazer nada. Quando, na verdade, era para falar o quê para aquela criança? Tenha cuidado, essa mesa não vai sair daqui. Tenha mais cuidado, tenha mais precaução, fica mais atento, enfim, criar alguma situação. Quando se coloca, mesa malvada, ai, 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 mesa malvada, dá aquele tapinho, ajudou alguma coisa naquela criança? Vai fazer ela continuar sendo mais e mais e mais e mais vítima. Então é essa a necessidade que a gente tem. Ok? É muito importante entender isso. Então o que acontece? Nós temos a infância que nós precisamos. Os pais que nós precisamos. Por quê? A nossa infância é a continuação da nossa vida anterior. E ela é o quê? O que Deus, a perfeição, quer que nós vivenciemos aqui na Terra dessa vez. Os gatilhos, gente, começam na infância. E se nós descemos lá da luz para a gente vivenciar esses gatilhos necessários para mostrar o que temos que melhorar em nós,
A infância, ela vai ser o primeiro palco onde a gente vai conhecer esses gatilhos. O que são gatilhos, Sérgio? Eu não estou me lembrando muito bem. Gatilhos são situações que afloram sentimentos nossos nos quais precisamos corrigir. Uma pessoa que seja muito impaciente, muito intolerante, ela vai viver na sua vida toda com situações de gente que tira ele do sério o tempo todo. É o cachorro que perturba, é o vizinho que toca a campainha, é o carteiro que vem na hora que é inconveniente, é aquele telefonema vendendo lá um plano de saúde, um plano de seguro, um plano funerário que liga para você 11 horas da noite, é o trânsito com engarrafamento, é o sinal que queimou, é na hora que você está no supermercado pagando ali, naquela hora, aquela bombina, o sistema sai do ar. O cara fala assim, caramba, acontece isso direto comigo. Meu Deus, como é que essas coincidências agora não tem nada de coincidência? São gatilhos para você poder perceber. Nessas situações eu sempre fico intolerante. Eu sempre saio do sério. Eu sempre quero brigar. Eu sempre fico mal-humorado. Opa! Eu estou percebendo então que eu preciso melhorar nisso. Eu tenho que desenvolver um pouco mais a minha paciência, a minha tranquilidade, a minha calma. Sentimentos inferiores eu transformar em sentimentos superiores, elevados. Então, são esses gatilhos. E quando é que esse gatilho, quando é que você conseguiu melhorar em relação a isso? Sabe quando? Quando isso não tirar mais você do sério. Quando um problema ali na máquina, opa, saiu do ar, poxa, saiu do ar, e aí? Mas vamos lá, vamos esperar, tá tudo bom com você, tudo legal, né? Acontece isso toda hora e tal. De repente você não ficar mais com aquela irritação que você ficava antes. Aí você conseguiu corrigir através desses gatilhos. Ok? Deu pra perceber aí? Então, é esse o ponto que a gente precisa trabalhar. A gente deve lembrar o quê? A maior parte dos doentes tropeçam nesses gatilhos. Por quê? Eles enxergam a infância como um início. E aí, claro, frequentemente não vão se conformar com ela. Não aceita aquela infância. Agora, quem é que se pergunta por que eu vim filho desse pai? Por que Deus me enviou para essa mãe? Por que eu sou bonitão? Ou por que eu sou feio a beça? Por que eu sou alto? Ou baixo? Ou branco? Ou negro? Ou amarelo? Então, gente, essa pergunta por quê, ela vai nos ajudar a entender e aceitar melhor a nossa infância. A gente se conformar sem se vitimizar. Conformar no sentido de resignação. Faz parte de um processo, de um aprendizado, de um gatilho que eu preciso aprender a trabalhar em mim mesmo. Compreende aí? E aí a gente começa a abrir as portas da nossa compreensão. A gente vai compreender que aquilo tudo pode não ter sido aquilo que a gente queria, mas com certeza foi aquilo que a gente precisava. Deu para visualizar isso aí? Então veja, vou colocar aqui algumas perguntinhas para reflexão. Por que você reencarnou nessa família? Já parou para pensar? Vamos parar com a situação de vítima, né? Porque eu joguei pedra na cruz, porque eu mereço mesmo, eu sou um condenado e tal. Não tem ninguém condenado. Jesus falava, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então não tem ninguém condenado. Mas vamos parar para um raciocínio mais lógico. Por que eu reencarnei nessa família? Por que Deus me deu o benefício de ter esse pai que eu tive? Ou essa mãe? Ou de não ter tido aquele pai? Percebe? Então, vamos compreender isso. Por que a gente nasceu numa família rica ou pobre? Por que a gente nasceu brasileiro? Ou de outra nacionalidade? Os amigos que ouvem a Rádio Brasil Espírita de outros países. Aliás, estamos com ouvintes aqui, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Lesoto. Lesoto acho que fica na África, não é isso?
Lesoto fica na África. Sudão, Marrocos, temos sempre ouvintes do Marrocos. Muito obrigado aí pela audiência. Grã-Bretanha, Portugal, Sudão, Moldávia, Barbados, Indonésia. Olha só quanta gente. Japão, Canadá, Estados Unidos. Obrigado. Por que nasceu americano e não brasileiro? É tudo uma questão da gente compreender. Por que veio numa casca? A gente não fala raça, não existe raça, existem seres humanos. Uma casca, branca ou negra ou amarela. Por que tem uma casa bonita ou feia? Uma casca bonita ou feia também. Por que reencarnou numa família espírita, ou católica, ou evangélica, ou budista, ou judaica? E por aí vai. Até que ponto a gente para pensar na lei de retorno, na lei de merecimento e na lei de finalidade? O que a gente pode ter feito numa vida passada para quê? Para que algum membro da família que de repente a gente não gosta tanto, ou essa pessoa não gosta tanto da gente, por que será? Por que será que de repente a gente tem um filho que tem um comportamento meio psicopata? De repente quer fazer os animais sofrerem e tira a vida do bicho e faz aquilo tudo? Por que será? Será que de repente, todo mundo naquela família é tranquilo, é legal? E quem sabe se de repente isso não é um gesto de amor? Do quê? Dele matar os bichos? Não! Um gesto de amor dos pais, dele nascer numa família que possa trabalhar nele esses sentimentos para que ela não faça mais isso. Para que possa dar o exemplo de que a gente tem que ter mais tolerância, tratar bem os animais e cuidar direitinho. Repara, são várias as situações. Quer ver um exemplo? A gente já comentou aqui num programa anterior, Adolf Hitler. Ele, segundo informações que foram psicografadas por Chico Xavier, pelo o Geraldo Lemos Neto, conversando com ele, o Chico falava, Hitler está num planeta prisão em Plutão, condenado a ficar 1000 anos em quarentena, isolado. Não só pelo castigo de punição, mas pelos espíritos que têm aquele ódio que jorram energias terríveis para ele. Um sofrimento extraordinário, extraordinariamente péssimo, nesse sentido. E só daqui a 1000 anos talvez venha a ter uma chance de reencarnar. E aí veja, Gandhi, o espírito de Gandhi, que reencarnou na última vida como Gandhi. Um exemplo de bondade, de pacificação, de paz e tudo. Ele pediu, solicitou a Jesus, governador desse planeta, que ele pudesse auxiliar o Hitler. Muito provavelmente vai vir, já está trabalhando com ele e vai chegar numa encarnação, talvez como pai do Hitler, que já vai nascer numa outra condição. Mas ele vai nascer bonzinho, 100%? Dificilmente. Talvez tenha um comportamento agressivo e tudo mais. Veja, eu não estou querendo dizer que crianças com esse comportamento, às vezes, psicopata, seja tudo amigão do Hitler. Não quer dizer necessariamente isso. Mas são espíritos que estão precisando de ajuda e estão tendo a oportunidade de nascer numa família disposta a orientá-lo, a auxiliá-lo, a mostrar-lhe os bons valores, os bons exemplos, as boas situações. A gente aqui não tem como definir o rumo e o caminho que nossos filhos irão seguir. Não tem. Mas a gente tem aqui na condição de pai, na condição de mãe, de avó, de tio, de padrinho, de madrinha, a gente tem a condição de mostrar a essas crianças, a esses jovens, os bons exemplos, os bons valores, a diferença entre o certo e o errado. O que ela vai decidir é o livre-arbítrio dela, mas seja qual for a decisão desse jovem,
é aquele pai, aquela mãe ter na sua consciência: olha, tudo o que eu pude fazer para mostrar-lhe, para encaminhar-lhe para o caminho do bem, eu fiz. Eu vou estar com a minha consciência tranquila. Percebe? É muito importante a gente compreender isso. E finalmente, né? Se a gente continuar desse jeito, que infância a gente vai precisar ter na próxima encarnação? Você já parou para fazer um exercício? Olha só que exercício interessante. Vamos supor que eu desencarnasse agora e aí eu estivesse com o meu anjo da guarda, o meu mentor espiritual, e eu falasse assim: eu preciso reencarnar, tem muita coisa para eu fazer. E aí ele falasse assim: tudo bem, vamos reencarnar. Que infância você vai querer ter? Olha, se alguém chegar e falar: olha, eu tenho que ter um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, irmãos maravilhosos, ser rico, podre de rico, ter tudo ali na minha mão, ter um monte de gente me servindo, me dando comida, me dando tudo. Isso vai fazer bem para você? Como espírito, num progresso moral, numa evolução espiritual, ou vai te transformar numa pessoa muito da mimada, muito da chata, falando bem assim, e que não vai dar valor a um pingo de consideração pelos outros? Então vamos parar de querer analisar por esse lado. Será que eu preciso de um pai compreensivo, de uma mãe que de repente provoque algum gatilho, me tire do sério, para eu poder compreender melhor e trabalhar e ajudar? Os irmãos. Você vai ser filho único? Teria quantos irmãos? Seria o filho do meio, o mais novo? Esses irmãos seriam legais? Teria um que seria companheiro à beça e um outro que talvez tirasse do sério para poder trabalhar essas imperfeições, desenvolver a tolerância, a paciência, o amor? Que infância você teria? Nasceria no Brasil? Na Europa, na Ásia, na África ou num outro planeta? Veja, trabalhe esse exercício. Vamos pensar o que a gente precisa ter, o que a gente precisaria, né? É muito legal. Mandem para o WhatsApp essa colocação. A gente pode conversar pelo WhatsApp depois, tá certo? Olha aí. Quer o número de novo? Eu vou chamar o intervalo para a gente poder responder as dúvidas, mas anota aí o WhatsApp então, ó. Para quem está fora do Brasil, 55. Aí, para quem está no Brasil, não precisa, né? Então, aí o número, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631. Vamos chamar aí o intervalo, é rapidinho, a gente já volta logo, tá ok? Chama lá! Muito bem, estamos de volta, não é isso? E vamos responder as perguntas, mas antes, eu queria contar um caso de uma pessoa. É lógico, essa pessoa autorizou que a gente mencionasse, que fosse para estudo. Inclusive, consta no livro do Mauro Quitico, A Terapia da Reforma Íntima. Procura lá, vai lá, depois vai no Google, A Terapia da Reforma Íntima. Vale a pena ler esse livro. Na página 256, ele conta um caso de medo, tristeza e insegurança. Eu vou ler aqui rapidinho. Olha, uma pessoa do sexo feminino, 60 anos de idade, chegou na consulta e estava falando assim: eu estou separada do meu marido, já tem 9 anos, e desde lá entrei em depressão. Ele aprontava muito, tinha outras mulheres, e eu sinto uma mágoa enorme. Eu sou muito insegura, fraca, tenho medo de tudo, e eu acho que eu não sou capaz de fazer nada bem. Eu sou muito insegura, tenho medo de tomar decisões. E desde criança eu já era assim. Desde criança eu tinha esses medos. Eu sinto uma tristeza desde pequena, acho que é de outra vida. Essa foi a situação que ela passou. Na regressão, ela acessou uma encarnação que ela narrava o seguinte nessa encarnação. Ela se via pequena, sentadinha num jardim, no chão, na frente da área da casa dela, a mãe lavando a louça, e ela se sentindo muito sozinha, tinha uns 5 aninhos de idade. Sentada no sofá, ela estava de costas,
e triste porque não tinha ninguém para brincar. Olha só, tinha sentimentos de solidão na vida atual, né? Ah, tá. E aí ela chegava nas pernas da mãe, né, para chamar ela, e aí a mãe fazia assim, muito simpático, uma lady, né, a mãe, né? Ela falava assim, vai pra lá, chega pra lá, sai daqui. E aí ela se afastava. Quantos não temos essa situação, né? E veja, não coloca a culpa na mãe. Não, às vezes a gente viveu isso para quê? Para a gente trabalhar essa parte de independência e tudo mais. E aí ela foi e lembrou de uma outra situação, fora de casa, paradinha, olhando a casa ali sozinha. E aí o que acontecia? Ela notava que em casa era sempre a mãe, pai, todo mundo brigando, xingando, apontando o dedo para ela e ela não falava nada. Ficava quietinha com medo. Depois ela viu uma situação, ela se lembrou que isso era em 1895, talvez no Japão. E lá, ela já maiorzinha, né? Viu um homem muito assim grande, feio, sentado na sala, parecia com o ex-marido dela. Repara, ela de uma certa maneira estava identificando. Na psicoterapia reencarnacionista, na regressão, não se estimula, o psicoterapeuta não vai incentivar o reconhecimento, mas se vier espontaneamente para a pessoa, não tem problema nenhum. Então repara como foi importante isso, né? E ele olhava, o rosto inchado, estava almoçando, ele feio e tal. E ela não sabia se era o pai daquela vida, mas não morava com ela. E aí o que aconteceu? Ela viveu uma situação que já adulta, naquela casa, sem fazer nada, ok? A mãe sempre naquela mesma história, e aquele homem estava lá. E olhava para ela assim, de canto, a mãe não falava e tal, ela era muito magrinha, frágil, e ele chegou e fez um assédio sexual. Chegou às vias de fato. Repara só, caramba, mas a regressão é para lembrar isso? Cara, não quero não. Vamos ver. É por isso que tem que ter um cuidado com o psicoterapeuta, com o trabalho. O mentor está mostrando algo que vai ser importante. E se você finaliza a regressão nesse momento, você vai voltar, né, se tremendo toda. Por isso, ele chega até o chamado ponto ótimo. Vamos ver o que aconteceu nessa história. Então, ó, acabou acontecendo aquele assédio sexual, né? Chegando às vias de fato. E aí ela foi lembrando, né, que já tinha agora uns 30 anos. Já não via mais aquele homem nem a mãe. E aí ela se sentava lá na frente, né, na casa, e se sentia prisioneira. Não fazia nada, estava sempre em casa, não saía, não tinha amigos, era triste. Caminhava de um lado para o outro, né, costurava, sentava, levantava. E aí foi avançando, o tempo foi passando. Agora ela já era idosa, via um pano enrolado na cabeça, triste, morreu ali sozinha. Do lado do corpo sentiu flutuar. No que ela se sentiu flutuando, provavelmente indo para a colônia espiritual, né? Se sentiu melhor. Viu o lago lá embaixo, uma cidade, casas, luzes. E viu dois seres segurando as mãos dela. E ela estava lá em cima. Viu uma luz forte se aproximando, um homem, um santo. Ela viu Saint Germain. E aí, o que ele disse? Ele diz que chamou por ele. Ela chamou por ele. Começou a receber energias de luz violeta. Viu os anjos dele, todo mundo de azul. Uma roda em volta dela, todo mundo sorrindo. Olha que alívio. Olha que conforto. E aí, o que o guia, o mentor espiritual falou para ela? Ela precisava ser mais firme na fé. Todos os problemas seriam resolvidos, mas ela tem que ser mais firme para ser uma pessoa forte, e não usava a força dela. Ele dizia para ela se levantar e andar, e aí ela viu que era muito bom estar ali, essa luz, essas energias e tudo mais. Então, esse guia, esse mentor passou para ela que ele sempre estaria com ela, sempre vai estar com ela, e que ela pode sim ser feliz, desde que trabalhe para ser mais forte, superar as barreiras. E essa energia que ela recebe através dessa luz violeta iria dar mais confiança, mais coragem e mais paz para ela.
E aí o mentor ainda falava que ali era o templo dela. E quando ela quisesse, era só orar e ir para lá. Percebe? Então repara, as situações de infância, tudo isso naquela encarnação, do marido, do abandono, foi para quê? Para ela poder se sentir, viver aquele aspecto de solidão, de abandono, da falta de reação da parte dela e começar a trabalhar isso. Não deixar que aquilo se tornasse um obstáculo na vida dela. Foi um gatilho que disparou nessa encarnação. Ela, percebendo que não estava sozinha, estava acompanhada, começou a melhorar. Percebe? Então são casos assim, a gente não tem como dizer o que vai acontecer numa psicoterapia. Mas a gente tem uma certeza. O melhor amigo que você tem hoje, ainda mais hoje, né? 20 de julho, dia do amigo. O melhor amigo que você tem é o seu mentor espiritual, é o seu anjo da guarda. Ele vai lhe mostrar o que é melhor. Então vamos às perguntas aqui. Bom, os animais também trazem lembranças de vidas passadas? Trazem sim. Alguns num grau maior ou num grau menor, tá? Se vocês entrarem, digitarem lá no Google, programa Minutos de Espiritismo. Já foi ao ar aqui na Rádio Brasil Espírita. Bota lá, Minutos de Espiritismo, número 81. Sobre os animais tendo lembranças de vidas passadas. A gente conta um caso, tá, de uma situação de uma cadelinha nos anos 90 e que ela reencarnou, reconheceu o dono dela e vive até hoje com ele. Foi assim um caso extraordinário, ok? Bom, esse caso foi até com uma cadelinha minha. E é uma história assim de arrepiar. Não posso falar agora aqui que esse nosso tempo aqui urge, já estamos no finalzinho do programa. Mas numa outra situação, ela... Bom, vou falar aqui um pouquinho. Anos 90, ela era muito apegada a mim, desencarnou e pronto. Em 2014, 2013, por aí, tá? Eu estava dirigindo meu carro, eu já tinha 2 cachorros em casa, estava dirigindo meu carro e um mentor espiritual conversando comigo falou assim: você vai ter, pare seu carro que você vai ter um grande reencontro. Eu parei o carro e assim, a uns 100, 150 metros, tinham vários cachorros e uma em especial veio correndo para mim, como se me conhecesse. Fez uma festa, um carnaval, brincou, fez aquela coisa toda. Eu brinquei com ela também, mas cá entre nós, né, já ter 2 cachorros em casa, ter um terceiro, não dava, né? Brinquei ali e, bom, deixa eu pegar o carro e me mandar. Pra mim ali não era nada, o mentor estava falando não era nada, eu não conseguia associar. Eu dirigi, e a cadelinha veio atrás do carro. Eu atravessei rua, sinal de trânsito, e ela veio atravessando rua e sinal de trânsito, quase foi atropelada. Poxa, o cachorro persegue o carro até um certo ponto, mas você passar por cruzamento e tudo mais, e ela vir, e ela veio. Eu já fiquei assim, ah meu Deus, essa cachorra vai ser atropelada, eu não quero ficar com remorso não. O meu cunhado, ele estava querendo um cachorro, eu vou botar ela dentro aqui do carro e vou dar pro meu cunhado essa cadelinha. Pronto, botei no carro, fui para casa. Liguei para ele, ele falou assim, ó, já tem aqui, já consegui o cachorro que eu queria. Eu falei, bom, então vou botar ela pra rua, né? Vou deixar ela na rua então. A cachorra de rua mesmo, né? Cadelinha de rua mesmo, deixei na rua. Gente, ela dava plantão na minha casa. Se eu chegasse em casa 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, ela ficava dando plantão. Podia estar chovendo, caindo um temporal, ela ficava me esperando. Na hora que me via, era uma alegria muito parecida com aquela que eu tive nos anos 90. Botei dentro de casa. Ainda não acreditava. Ela deu cria, teve uma ninhada de filhote, foi uma coincidência? Ou não? Ou será que não? No dia do meu aniversário, caramba, quanto sinal que está sendo mostrado, né? Tudo bem, passou mais um tempo. Eu comecei a ter problema de vizinhos. Ela latia muito, fazia muito barulho. Vizinhos jogando pedra, jogando cano, tentando matar a cachorra. Uma terça-feira de madrugada, já tinham jogado, escutei um barulho de cano no quintal que tentaram acertá-la. Pensei, vou matar a cadelinha, eu vou fazer uma coisa. Ela é muito dócil, é muito boazinha. Levei ela, então peguei o carro, levei para uma pracinha, uns 5 quilômetros, uma praça que costumava ter muita criança. Pensei, ela é muito dócil, muito legal, vai aparecer alguém. E eu mesmo também, de vez em quando, eu vou lá para cuidar dela. E fiz isso, né? De madrugada, num temporal, uns 5 quilômetros da minha casa.
Isso numa terça-feira de madrugada. Na sexta-feira, 6 da manhã, quem é que aparece? A cadelinha fazendo festival, carnaval. Ali eu pensei, bom, não vai ter jeito. Eu botei dentro de casa, botei pra adestrar e tal. E depois, aí o mentor falava, você não reconhece, não reconhece. Eu falava, não, isso é besteira, não é possível. E aí, há um ano, eu me mudei de casa, né? Fui morar numa outra casa e encontrei aquelas fitas do VHS, né? Do antigo videocassete. Ainda comentei, não é, eu teria que assistir, que ver um vídeo que tivesse essa cadelinha. Gente, acreditem ou não, né? Eu tenho mais de 50 fitas de vídeo. Eu peguei uma para ver se o videocassete funcionava, se o VHS funcionava. A primeira fita que eu botei era ela. Ali eu e todas as pessoas que conheciam ela, aquela cadelinha... Desculpa. Que conheciam aquela cadelinha naquela época, falaram assim, é ela. E as características idênticas e tudo mais. E ela lembrou de mim, eu não lembrei dela. É lógico que não são todos que vão ter a mesma lembrança no mesmo grau. Mas a lembrança, a recordação vale para todos. Estamos num processo de evolução. Então, está respondido. Né? Agradeço aí a rádio por ter dado aí um espaço maior para poder contar essa história. É extraordinário. É extraordinário. Você poderia falar sobre anjos. Os anjos, muitas vezes, às vezes uma pessoa católica, não acredita tanto em mentor espiritual e tal, e de repente ele aparece na forma de anjo, com asas e tudo, né? Isso acontece muito, ok? É muito comum na psicoterapia na hora da regressão. Outra pergunta. Me disseram que por causa do meu quarto viver fechado e com as luzes apagadas, isso atrairia obsessores. Será verdade essa afirmação? Você fica com o quarto fechado, as luzes apagadas, e disseram que isso iria atrair obsessor. O quarto fechado e a luz apagada atrai obsessor. Se o ambiente escuro atrai obsessor. Gente, então ninguém mais pode ir ao cinema, né? Porque mais escuro que o cinema não tem nada a ver uma coisa com a outra. Repara só. O cinema, o que essa pessoa quis dizer? Ela quis dizer o seguinte: o ambiente, por que no cinema não vai ter obsessor? Porque quem está lá está com os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vibrações, positivas ou negativas. Está todo mundo feliz, brincando, se divertindo, namorando, beijando, curtindo ali aquele momento. Está vibrando numa sintonia elevada ou inferior? Uma sintonia elevada. Não vai ter problema nenhum com o obsessor. Agora, se uma pessoa que ela está no ambiente apagado, escuro, e aí ela começa a sentir medo, aflição, ansiedade, veja só, ela vai atrair o obsessor. Não é porque o ambiente é escuro, mas porque ela está vibrando sentimentos inferiores, compatíveis com os obsessores. É como se ela estivesse pegando o rádio e sintonizando exatamente naquela frequência compatível com os obsessores. Não é por causa do ambiente escuro. Se ela estiver num ambiente escuro, então na hora de dormir, meu Deus do céu, com o quarto apagado, tudo apagado, como é que ia ser? Mas é porque ela permitiu, aquele fato de estar escuro o quarto, ela começou a vibrar negativamente e atraiu. Não tem nada a ver com o ambiente escuro, mas pela vibração, o sentimento e o pensamento dela. Compreende aí? E temos aqui para fechar com chave de ouro o programa de hoje a seguinte pergunta. Dia 20 de julho de 2016. Essa pergunta eu não vou saber responder. Não sei responder. Sérgio, mas você não estuda tanto e tal, e lê, mas eu não vou saber responder. A pergunta é a seguinte: quanto vale um amigo? Não sei. Sabe por que eu não sei? Os que eu tenho, eu ganhei. E nenhum deles está à venda. Esses amigos, você aí que está nos ouvindo na Rádio Brasil Espírita, vocês não têm preço. Nenhum está à venda. São todos amigos que a gente ganha nas conversas pelo Skype, pelo WhatsApp,
pelo e-mail, pelo atendimento fraterno, pelo Facebook, nas casas espíritas, nas palestras, nos estudos que a gente faz. Não tem preço. É de um valor que não tem como medir. E eu fico muito feliz em ter todos vocês como amigos, cada ouvinte, cada mensagem. É por isso que aqui a gente faz questão de responder todas as mensagens que são enviadas, todas as perguntas. Eu só peço às vezes um pouquinho de tolerância, de paciência. Nem sempre eu consigo responder na hora, mas toda a mensagem, todo aviso, todo recado, todo WhatsApp. Ó, agora eu tô aqui, a Edna de Salvador, adorando o programa de hoje, né? O Carlos, meu conterrâneo, desencarnação, ele mandou aqui, deixa eu ver aqui, ele mandou aqui, desencarnado, o Ibirito pediu aqui, linda canção, para colocar uma canção. Hoje não vai dar tempo, mas a gente coloca num outro momento, né? São amigos assim que a gente vai tendo e a gente vai cultivando. Na hora que a gente desencarnar, nós não vamos levar um centavo, R$1, nem $1, nem nosso carro, nada. Mas vamos ter conosco o carinho, os bons sentimentos, as vibrações, as preces, os sentimentos de saudade, os sentimentos bons que vão sempre nos dar muitas energias, conforme Chico Xavier falava, né? Sobre o desencarnado, a pessoa que tinha revolta, ódio, mágoa, se sentia injustiçado enfim, acabavam jorrando energias que faziam mal para aquele espírito que desencarnou. Mas os parentes que agradeciam, poxa, ele se foi, mas obrigado por ter tido a chance de conviver com ele, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu pai, com o meu avô, durante o tempo que foi. E agradeço por essa chance, tenho muita saudade, vibro, antes de dormir faço uma prece, na hora do evangelho eu faço uma prece por essas pessoas. Esses espíritos, eles sentem uma energia extraordinária. Fruto de quê? Dessa amizade, desse dia do amigo. Então, foi a pergunta que eu não soube responder hoje, para finalizar o programa de hoje. Agradecer demais aí a atenção de vocês. No nosso WhatsApp eu ainda vou ficar mais uma meia horinha aqui atendendo as chamadas, as conversas, os contatos, tá? Anota aí de novo. Para fora do Brasil, 55, né? Que é o código brasileiro. Para quem está no Brasil, 21 99247 5631. 21 99247 5631. Desculpa por ter estourado o tempo hoje, mas foi um programa muito especial, não é isso? Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima semana. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!